Olá, tudo bem com vocês? Como vai você, estudante, professora, professor? Professora Rosana, é mais uma vez? Mais uma aula? Isso, estamos Que aqui vocês novamente, né, professor Ed? Aham. Oi, alunos, professores, prontos para mais uma aula de matemática? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com porcentagem de novo, mas também com probabilidade. E vocês estão nas expectativas aí? Então, como sempre, nós precisamos que vocês peguem o caderno para as anotações, tudo bem? Isso. E também o lápis e a borracha. Esse é o material de hoje, tá? Não temos mais nenhum outro material, né, necessário. É só esse, provavelmente já deve estar com esse material. Então, por favor, vamos dar um tempinho para que vocês possam pegá-los. Bom, material com vocês. Então agora nós vamos para a parte do relembrando, ok? Então vocês lembram da história? O que era? A vizinha antipática que gostava de matemática. Que legal, né? Nós lemos para vocês. Lá tinha um personagem interessante chamado Theo. Que não era de Teobaldo, Isso. era Theo de Theo. E de Teófilo, não era isso? Não, ele era Também só não Theo. era só Theo. Theo de Theo. Isso. E foi bacana porque ela fez alguns desafios para eles matemáticos. Isso mesmo. Né? Mas ele não simpatizava com a matemática. Tudo bem? Então, isso foi a nossa história. Mas vamos só lembrar que nós vamos continuar essa história. Isso! Daqui a algumas semanas nós vamos ver essa história de novo. Então, relembre ela, tá? Na memória, para que quando nós retomarmos... Não com dá certeza. pra ele terminar o ano sem gostar de matemática. É verdade, a gente Com a vai... gente aqui não dá, Então né? tem um mistério para vocês. Isso Será que ele mesmo. vai gostar ou não de matemática? Aguarde as próximas aulas. Isso mesmo. Porcentagem foi o que nós vimos na aula anterior, tá? Então nós vimos uma planta baixa, tá? De uma escola, onde tinha os valores que nós trabalhamos, também porcentagem, relembrando o quadriculado. Isso Foi mesmo. isso? Da mesma forma de automóveis, que foi colocado o quê? As frações, para que eles pudessem trabalhar o decimal e também a porcentagem. O exercício que o Theo não soube fazer na escola. É verdade, ele trouxe para que nós fizéssemos juntos. Isso mesmo. Você, né, ajudou ele a desenvolver. E Isso. também tinha um probleminha que falava da estante, né, com as gavetas. E aí eles tinham que, de certa forma, descobrir também a porcentagem. Bem isso. Ok? Bom, agora vamos retomar a nossa tarefa, que foi um desafio para vocês durante a semana, ok? Então, na turma do quinto ano, os 13 meninos correspondem a 50% da turma, correto? Assim, pode-se dizer que neste quinto ano tem um espaçozinho aí, estudantes. Precisamos preenchê-lo. Vocês conseguiram? E aí? Olha o momento. Então, dá uma olhadinha na tela como nós elaboramos para vocês, tá ok? Então, olhando a tela, olha só. 13 meninos é 50%. Significa metade. Agora, significa que tem outros 13, que seriam as meninas, que é a outra parte que está faltando para fechar quanto? 100%. Foi isso que nós colocamos. Foi dessa forma que você pensou? Agora, olha só, se somarmos, olha só, vai ficar 26, né, para 100%. Então, a resposta seria 26 estudantes nessa sala. Isso mesmo. Ok? Do quinto ano. Porque a gente não Beleza? pode esquecer que o total é sempre 100%. Isso mesmo. Observaram? Foi dessa forma ou parecido, mas essa seria a resposta do problema 1. Ok? Vamos agora para a próxima. Dá uma olhadinha aí e acompanhe na escrita comigo. Vitor acertou 75% da prova de matemática, que continha 20 questões. Quantas questões Vitor acertou nessa prova? Questão bem bacana. Vamos pensar aqui conosco? Preste bem atenção, dá uma olhadinha aí, que eu vou mostrar a solução para vocês, tá bom? Começando. Primeira coisa, relembrando um pouquinho da malha quadriculada. Lembram? 10 por 10, total de 100 quadradinhos. Tudo bem? Que é o total. Que é o total. 100%. Perfeito? O que a gente fez? Pintou 75%. Ou 75 de 100 quadradinhos, correto?
Tudo bem? Acompanhando comigo aqui? Agora, olha só, nós fizemos uma pequena divisão, aonde representa 3/4, se vocês observarem aí quando apareceu essa divisão. São 3/4, ou seja, 3 partes pintadas de 4. Ok? Por enquanto ainda não chegamos à resposta, mas estamos caminhando. Estão acompanhando? Então vamos lá. Próximo passo. O que a gente fez? O 20 dividimos em 4 partes, correto? Vocês estão acompanhando aí? E que deu quanto? 5, que corresponde a 1/4. Bom, nesse caso, o que nós fizemos agora? Pegamos o numerador, como sempre temos falado com vocês, e multiplicamos pelo 5, que deu um total de 15, que corresponde a 3/4. Logo, se vocês olharem, chegamos ao resultado que é 15 questões. E se ele acertou 15, quantas ele errou? Isso! Todo mundo falou lá, 5. 5. E em porcentagem? Se ele acertou 75%, ele errou? Isso mesmo, 25, porque 75 mais 25, 100%. E seria uma boa questão para ser feita nesse caso. É verdade. Ok? Acompanharam? Então agora nós vamos para a aula de hoje. Mas antes nós vamos para a nossa história. Vamos adivinhar? Então, eu vou estar com vocês aqui acompanhando, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu óculos. Vou fazer a leitura com vocês do livro Vamos Adivinhar, tá ok? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura. Tem que prestar bem atenção que as questões da aula de hoje são do livro. Correto. Então, vocês acompanham comigo a leitura, estarei lendo com vocês, tá? Então, vamos começar aqui. Estou sentindo o cheiro de alguma coisa gostosa. É cheiro de presunto frito. Talvez o meu café da manhã seja um sanduíche de presunto. Ontem eu vi que minha mãe trouxe pão para casa. Tenho certeza de que será um sanduíche. Mas uma vez eu começo o meu dia com um jogo de adivinhar. Jogo de adivinhar é o meu jogo preferido. Vamos ver se eu estava certa. Espera um pouco. Minha mãe não comprou só pão. Eu também vi algas marinhas e carne de caranguejo. Então o café da manhã de hoje pode ser sanduíche de presunto ou sushi de caranguejo. Sushi. Sanduíche. Tenho certeza de que será um dos dois. Na minha casa, normalmente tem sanduíches de café da manhã. Sábado e domingo tem sushi. Hoje é sexta, então a probabilidade de ter sanduíche é alta. Vai ser sanduíche, tenho certeza. Eba, era mesmo sanduíche de presunto. Obrigado, mamãe. Eu gosto muito de sanduíche de presunto. Mãe, você viu o meu gravador? Olha só. Minha irmã está atrapalhada de novo. Todas as manhãs ela precisa procurar suas coisas. Tenho certeza de que esquecerá algo em casa. Não se esqueça de levar seu guarda-chuva. Parece que logo vai chover. Não sei se ela ouviu a mamãe. Saiu tão apressada. Clara, você também devia levar o guarda-chuva. Mas não está chovendo agora. A previsão do tempo é probabilidade de chuva de 70%. Isso quer dizer que se tivessem 100 dias, como o de hoje, em 70 deles choveria. Tempo aberto de manhã, mas com chuva em muitos lugares à tarde. Se for sair, leve um guarda-chuva. Previsão do tempo. Se em 70 de 100 dias, como este choveu, isso significa que houve mais dias com chuva do que dias sem chuva. Então seria bom sair com um guarda-chuva e também calçar as galochas para a chuva. Minha irmã esqueceu seu guarda-chuva. Eu sabia. Tinha certeza de que ela esqueceria alguma coisa. Eu estava voltando para casa quando senti alguns pingos de chuva. Abri rapidinho meu guarda-chuva. Fiquei muito feliz por estar com ele e por andar na chuva, com minhas galochinhas. Mamãe, cheguei, avisei bem alto.
Na mesma hora, minha irmã saiu do banho dizendo-me: hoje a mamãe foi visitar a vovó. Ah, é mesmo? Você tomou chuva? Minha irmã foi para o quarto e fechou a porta sem me responder. Por que será que ela está brava? Ela devia ter ouvido a mamãe e levado o guarda-chuva. E aí, gostaram da nossa história? Na próxima aula ela vai continuar. Não terminou hoje? Nós deixamos na expectativa para que vocês saibam o que aconteceu depois da pergunta que ela fez e ela foi pro quarto sem respondê-la. Será que ela melhorou o humor? Porque ela tomou chuva, né? Não estava muito bem humorada, né? Mas vamos ver se ela melhora de humor depois. Na próxima aula a gente vai ver a continuação da história. Vocês viram que tinha umas comidas meio diferentes pro café da manhã, né? A gente não come nem sushi, nem sanduíche de presunto frito. Até presunto nós conhecemos, mas sushi, que é uma coisa oriental, né? Isso, é algo que não é sempre que você compra uma algas marinhas, né? Vocês viram na história? Algas marinhas, né? Alguns estão até se perguntando o que é algas marinhas, será que come isso? Eu nunca comi também, então não posso falar. Também não. Mas esse livro foi escrito na Coreia e apareceu a palavra probabilidade. É isso que nós vamos ver um pouquinho hoje. Então olhem lá na tela de vocês, aparece a previsão do tempo que a mãe da Clara estava lendo para ela, né? Não sei se apareceu o nome da menina. Não apareceu, mas é Clara. Ele aparece depois lá e fala da Clara. A Clara levou o guarda-chuva, mas a mãe avisou a irmã também. Só que a irmã é meio esquecida, né? Esqueceu. E atrapalhada. E atrapalhada. Ela acha que não é organizada, porque quando a gente vai pra escola de manhã, tem que deixar tudo pronto à noite, né? Isso. Não pode mesmo. arrumar as coisas de manhã, daí a gente esquece mesmo. Então, na previsão do tempo lá que a mamãe estava lendo pra Clara, diz que o tempo de manhã até não tem chuva, mas à tarde a previsão de chuva é de 70%, a probabilidade de chover. O que isso significa? Ela explicou que do jeito que estava o tempo aquele dia, o vento, o clima, as nuvens, daquele jeito, de 100 dias, quando está daquele jeito, em 70 choveu. Que foi o exemplo que ela deu. Isso mesmo. Então, vamos ver mais sobre isso. Mas primeiro, para vocês escreverem no seu caderno a data e o título da nossa aula de hoje, né? E pensar um pouquinho, o que significa probabilidade de chuva para hoje é de 70%. Podem colocar só essa pergunta e pensar um pouquinho sobre isso. Não esquecer de anotar que é probabilidade e porcentagem também. Isso é importante para que vocês saibam qual é a aula que está sendo trabalhada hoje. Porque foi agora que apareceu para vocês, né, que a aula 53 é probabilidade e porcentagem. Um tempinho para que vocês possam pensar. Então, pensaram lá? O que é a probabilidade de chuva para hoje é de 70%? Vamos responder juntos essa questão. Clara levou um guarda-chuva e sua irmã não levou. Quem entendeu melhor a previsão do tempo? Clara ou a irmã? Vamos ver? A probabilidade de chuva para hoje é de 70%. Aí a mãe explicou para a Clara. Vamos retomar lá. Porcentagem é uma determinada quantidade dentro de 100 oportunidades. Falamos disso bastante nas últimas aulas, usamos o quadriculado, lembram? 100 quadradinhos. Então, isso é usado para calcular uma probabilidade de alguma coisa acontecer. Então, probabilidade, agora, um outro exemplo ali, de 80% de chuva. O que significa isso? Significa que se houvesse 100 dias, como hoje, aquele lá da história da Clara, em 80 deles choveria. Então, a chance de chover é bem grande. Qual é a chance de não chover? Isso mesmo, se o total é sempre 100%. Então, não chover é só de 20%. Então, a chance de chover é muito maior. Então, ali no gráfico, vocês estão vendo ali na tela, tem umas bolinhas lá. Estão vendo as bolinhas acompanhando lá? Então, ali tem 10 bolinhas.
Cada bolinha representa quanto? 10%. Então, 8 delas estão pintadas, quer dizer que a chance de chover é muito grande, 80%. Ó, só 2 estão em branco. Aquelas 2 em branco significa que essa é a chance de não chover. Então, observem aqui, outra previsão. Isso aqui agora já é um outro dia. Clara acordou de manhã num outro dia e a previsão na televisão, estava passando a previsão do tempo para aquele dia. E lá a moça lá da TV está falando, a probabilidade de chuva para hoje é de 5%. Neste dia, Clara também levou guarda-chuva, mas sua irmã não levou. Quem entendeu melhor a previsão do tempo? Clara ou sua irmã? Agora você vai responder lá. Só precisa responder essa pergunta. Quem entendeu melhor a previsão do tempo? Clara ou sua irmã? Ok? Só a pergunta e a resposta. Um tempinho para vocês. Então, quem entendeu melhor? Quando tem 5% de chance de chover, a probabilidade é de 5%. Quem entendeu melhor? Clara ou sua irmã? Ah, vocês responderam, né? A irmã de Clara dessa vez foi mais esperta. Ficar carregando o dia inteiro o guarda-chuva? Pra nada? A Clara teve que carregar, porque provavelmente não ia chover. Mas temos que lembrar de uma coisa importante quando a gente fala de previsão de tempo, do tempo. Sempre dá certo. Às vezes não. Às vezes a previsão não dá certo. Diz que não, hoje não vai chover, só 5% de chance. E depois chove um monte. Acontece, né? Mas por isso que se chama previsão. Não é certeza. Ok? Então vamos ver. Temos aqui o gráfico onde mostra a previsão do tempo para esse dia. Então vocês observam de novo lá que tem 10 círculos. Se temos 10 círculos, cada círculo equivale a 10%, porque o total é sempre 100, ó. Está até anotado ali no gráfico, vocês estão vendo, né? Então, como são só 5%, com uma chance, é só 5% de chance de chuva nesse dia, ó, só metade de um dos círculos. Então, quem estava mais certo dessa vez? Claro, a irmã de Clara, porque Clara passou o dia inteiro com o guarda-chuva e nem era necessário, porque provavelmente nem iria chover. Mas a Clara não gosta de se molhar, né? Então, ela prefere se garantir, porque previsão a gente nunca sabe se realmente vai acontecer, porque a palavra é previsão, quer dizer que a gente calcula, são feitos cálculos, mas a gente sabe que o tempo às vezes faz surpresas pra gente, né? Às vezes muda rapidamente. Então 5% significa que entre 100 vezes aconteceria o fato somente 5. Então a chance de chover era pequena. Então, vamos ver aqui agora, eu trouxe para vocês a previsão do tempo para o dia 6 de outubro. Claro que esse dia já passou, mas vamos ver qual era a previsão para este dia. Então, neste dia, de manhã, estava 27 graus já. Lembram que a gente já estudou isso? À tarde, a previsão era de que a temperatura chegasse em 31 graus. E este momento, como está mais escuro ali, estão vendo que está mais escuro o 5% e o 31% lá na tela? Significa que já era à tarde, então estava 31 graus, de manhã fez 27. À noite a previsão era 18 graus e bem à noite, quando a gente dorme, a previsão era 16 graus. Acho que é meio quente, né? Esfriou um pouco à noite, mas não era tão frio. A previsão de chuva para esses dias, ó, à tarde só tinha 5% de chance de chover. E à noite tinha 10%, aumentou um pouquinho. Mas nesse dia não choveu porque eu prestei bastante atenção. Observem o outro slide ali. Então, quando nesses dias ali, quando que tinha a maior probabilidade de chuva? Era de manhã? Bom, de manhã já tinha passado. À tarde ou à noite? E isso, à noite, era 10%. Mas mesmo assim, não choveu. Mas eu peguei outro, nesse mesmo dia, nesse mesmo lugar, eu peguei uma outra previsão para vocês observarem. Olhem ali. Ali é a previsão para aquela semana toda, até sábado. Então, aquele dia,
aquela hora que eu peguei a previsão do tempo, estava 33 graus, estava um dia bem quente, dia 6 de outubro. Aí tem ali a previsão para quarta, dia 7, para quinta, para sexta e para sábado. E a pergunta para vocês é a seguinte: em que dia a maior probabilidade de chuva? O que significa 100% de probabilidade de chuva? Então, novamente, vocês não precisam copiar esse quadro, não há necessidade, ok? Só precisam responder essas duas perguntas, a pergunta A e a pergunta B. Então, vocês colocam lá previsão diária, o título, e colocam lá letra A, respondem. Letra B, respondem. Tudo bem? Então, um tempo para vocês. Então, responderam lá as duas perguntinhas? Então, a primeira é: em qual dia a maior probabilidade de chuva? Então, nós temos lá, hoje era aquele dia que era 6 de outubro, era 10%. Na quarta-feira, dia 7, era de 20%. Na quinta-feira já era 80%. Na sexta era 100% de chance de chover. E no sábado, 10%. Então, qual é o dia que tem maior probabilidade? Claro, na quinta-feira. Opa, na sexta-feira, né? A quinta já está bem alto também a probabilidade. Mas na sexta, de 100%. Então, a maior probabilidade de chuva era na sexta-feira. 100% de chance de chover. O que isso significa? Isso vocês responderam na B. Isso mesmo, foi o que vocês colocaram lá. De cada 100 dias que teve todas essas informações que eles tinham lá do vento, do clima, das nuvens, em 100 deles choveu. Mas isso, quando a gente fez essa aula ali numa terça-feira, quando a gente tirou isso aí da internet, essa previsão, e dizia lá, sexta-feira, 100% de chance de chover. Isso, com certeza, eu podia dizer que sexta ia chover? Não. Podia ser que não chovesse. Por quê? A previsão do tempo, ela é calculada. E eles dizem, ó, provavelmente é quase certo que vai chover. Porque pelo clima atual, vai chover. Mas pode ser que não. A gente sempre tem que pensar nisso, mas é bom se preparar para a chuva. Então, eu fiz para vocês, não vai dar para a gente fazer agora, mas a gente fez também um gráfico. Vamos ver aqui, só para vocês colocarem lá a resposta, corrigirem? Então, a gente já falou, né? No dia 9, a resposta da letra A é dia 9. Quem colocou sexta-feira ou colocou dia 9, as duas respostas estão corretas. E o que significa 100%? Que nesse dia a previsão de chover, que choverá, com certeza. Mas a gente sabe que é uma previsão. Agora vamos ver, a gente pode fazer um gráfico também. Como que fica esse gráfico? Então, vamos lá. Então, eu fiz o gráfico no papel. Vocês não vão fazer agora, mas vocês podem fazer depois, se vocês quiserem. Ó, o gráfico, ele vai ficar assim. Qual é o dia que a probabilidade de chuva era maior? No dia 9 de outubro. Então, o dia 9 é aquela parte que está em vermelho ali. Ó, o gráfico ficou mais alto, a probabilidade é maior. Então, quando eu faço um gráfico, eu consigo ler as informações mais rapidamente do que se elas estão num quadro que nem aquele que a gente viu ou que está ali do ladinho. Então, por isso que quando a gente quer que as pessoas vejam melhor as informações, a gente coloca num gráfico. Então, depois vocês podem pegar essas informações e colocar no gráfico deste jeito, para que vocês também possam treinar fazer o gráfico. Já fizemos esse ano, lembram que a gente já fez?
Mas e a porcentagem? Falamos tanto agora da probabilidade, mas porcentagem. Olha ali, um amigo pássaro ali falando, estou 100% certo. E o outro fala, sei, será que está 100% certo? O que significa uma pessoa dizer que está 100% certo? Ela tem certeza que o que ela está falando é a verdade. Então, vocês já ouviram essa expressão? As pessoas usam bastante, né? Então, observem aqui um próximo probleminha. Só para vocês lerem por enquanto. Como já vimos nas aulas anteriores, a porcentagem pode ser usada em outras situações. Então, observe este problema aqui. Os brinquedos abaixo estão com 10% de desconto. Qual é o novo preço de cada um deles? Então, ó, tem aquele baldinho ali que custa R$30 e tem a bicicleta que custa R$150. Então, para a gente saber qual é o novo preço, primeiro temos que saber o quê? Claro, quanto que é 10%. Vocês já sabem calcular 10%, ou não? Lembram? O que é 10%? É 1/10, lembram disso? 1/10, eu vou dividir em 10 partes. Agora já dei a dica, agora é com vocês. Um tempinho para vocês. E aí, quanto que é 10% de R$30? Vocês fizeram lá, né? A primeira coisa que vocês tinham que pensar que 10% é 1/10, já dei essa dica, tinha que dividir por 10. Então, se eu quero 10% de R$30, o que eu vou fazer? Vamos ver? Eu vou pegar o 30 e dividir o quê? Isso mesmo, dividir em 10 partes. Se eu dividir o 30 por 10, eu já sei que é o quê? 3. 3 vezes 10, 30. Então, a divisão, tranquilo, né? Então, agora eu já tenho a resposta da letra A. A resposta da letra A vai ser qual? R$3. Então, 10% de R$30 são R$3. Pronto, só isso que pediu. Na letra B, eu quero 10% de quanto? De 150. Então, novamente, eu vou pegar os 150, dividir por quem? 10 partes. Vocês fizeram lá? E aí, quanto que deu? Como é que vocês fizeram? Temos várias formas de fazer. Posso pensar aqui. Eu tenho 15, uma centena para dividir em 10, não vai ser possível. Mas eu posso pegar 15 dezenas, não é? Então, se eu dividir uma centena, não é que não é possível. É possível, mas não desse jeito, né? Se eu tiver a centena inteira, mas eu posso pegar 15, o quê? Dezenas. Se eu dividir 15 dezenas por 10, quanto que vai dar? Uma dezena e vão sobrar ainda 5. 5 dezenas deste jeito não posso dividir. Por quê? Porque se a gente pensar no material dourado lá, a dezena está inteira. É uma barrinha. Então, o que a gente faz? A gente troca e transforma tudo em 50 unidades. Agora sim, posso fazer a divisão. Alguém fez a divisão deste jeito? E chegou nos R$15? Imagino que sim. Quem fez diferente ou quem fez um cálculo mental, ótimo. Mas a resposta da letra B, que vocês devem ter colocado lá no caderno de vocês, é R$15.
Mas no nosso probleminha que a gente acabou de ler, a pergunta não era quanto que era 10%. A pergunta lá era o quê? Eu queria saber qual é o desconto. Então aqui tem um desenho, com um desenho a resolução também. Aqui eu fiz com cálculo, mas quem fez com desenho assim, desse jeito, vamos dividir 30 em 10 partes iguais, também deu certo. Quem fez um desenho em casa? Ótimo! Pode ser assim, tá? Uma outra forma. Vocês sabem que a gente gosta de diferentes formas. E tenho certeza que até tem mais formas de fazer que alguém pode ter feito, né? Então, 10% de 30 reais são 3 reais. De 150, a mesma coisa. Se a gente fizer um desenho, dividir o 150 em 10 partes iguais, que a gente fez aqui também, ali também, né, no desenho, ali vocês estão vendo. Então, vocês têm lá que 10% de 150 são 15 reais. Então, agora a pergunta. O novo preço com desconto de 10%. É isso que a pergunta que foi feita antes. Então, se o nosso baldinho, que custava 30 reais, tem 3 reais de desconto, como é que ele vai ficar? Ó, 30 reais menos 3 reais, vocês vão ficar com quanto? 27 reais. Fazer um cálculo mental. Quem não gosta de fazer cálculo mental, faz a continha lá, 30 menos 3. Aí faz o cálculo normalmente. E a bicicleta, que era 150 reais, menos 15 reais, por que 15? Porque tinha 10% de desconto. O desconto são 15 reais. Então, a bicicleta fica por 135 reais. O que vocês acharam? Tranquilo, né? Vamos fazer mais um? Agora é de um outro brinquedo. Agora é uma bola que custa 48 reais. Ok? Então, coloquem lá que o probleminha, não precisam copiar tudo, só coloquem o preço da bola, o aumento e escrevam a pergunta. Sempre importante a pergunta para saber responder lá. Então, qual é o novo preço da bola? Vamos ver, vocês vão descobrir. E aí, qual é o novo preço da bola? Antes era 48. O que aconteceu agora? Nos brinquedos anteriores, a gente viu que era um desconto, quer dizer, descontar, custa menos. Mas agora é um aumento. Lembram como é que a gente faz cálculo de 25%? Desculpa, de 50%. Aqui é 50% de aumento. Como que a gente faz o cálculo? Isso mesmo, 50% é a metade. Então, você vai fazer o quê? Então, a metade de 48 é o quê? 24. Também podíamos fazer um cálculo que eu imagino que vocês devem ter feito na casa de vocês para resolver esse exercício. Então, como no problema diz que aumentou 50%, então nós vamos ter que somar esse 24. Então, a bola que custava 48, vou somar os 50%, que são 24 reais, e vou ficar com 72 reais. Então, o novo preço da bola agora é o quê? Isso mesmo, são 72 reais que agora você vai ter que pagar por essa bola, porque ela aumentou o preço. Então, a porcentagem
Hoje nós já vimos, ela é usada na previsão do tempo e também no reajuste dos preços, ou com descontos ou com aumento do preço de qualquer coisa. Então, para a tarefa de vocês vão fazer isso. Só que nessa papelaria ali, todos estão com desconto. Olhem ali, o caderno 10%, o lápis 50%, cada um tem um desconto diferente. Então, vocês vão copiar agora essa tabela, esse quadro ali, e depois, não agora, vocês vão resolver e completar o quadro no caderno de vocês. Então, copiem agora que a gente já volta com o nosso quiz. Não esqueça de copiar certinho. Conseguiram aí elaborar o quadro, colocar as informações. Essa é a sua atividade agora para a semana, tá ok? O nosso quiz, né? Perguntinhas finais. Estão preparados? Importante agora relembrar um pouquinho o que a professora Rosânia falou com vocês, ok? Então vamos lá, a primeira. Na história de hoje, quem entendeu melhor a previsão do tempo? Nossa, eu vi muito a professora Rosânia falar sobre isso. Ixi, acho que eu dei a resposta. Nossa, né? É verdade. Olha, tenho quase certeza que vocês já perceberam aí quem realmente, né, era a pessoa que tinha, né, claro, o seu nome, né? Opa, eu acho que eu já falei novamente. É a tal da Clara, né? É agora verdade, a gente fala assim naturalmente. Gente, bacana, ela realmente, né, teve a previsão correta quando era 70% e de certa forma quando era 5% foi o contrário. A irmã que teve razão, não é isso? Verdade. Agora, olha só, se a probabilidade de chuva é de 70%, qual é a probabilidade de não chover? Professora Rosânia,
Eu acho que você vai ter uma dica para eles. O que você acha de mostrar? Lembram que a gente fez, que eu mostrei para vocês aquele gráfico? Então, aquela semana eu anotei todos os dias quando choveu e não choveu. Então eu trouxe para vocês o gráfico, só que aqui no papel, aquele que eu fiz a foto lá, ó. Na segunda-feira tinha quanto por cento de chance de chuva? 10%. Não choveu. Na segunda não, no dia 6. No dia 7, choveu. E tinha quanto por cento de chance de chover? 20%, ó. Era bem pequeno, mas mesmo assim choveu. Vocês viram? Aí no dia 8 e 9, que a chance de chuva era bem alto, 80% e 100% choveu os 2 dias. E no último dia do meu gráfico lá, que era dia 10, que era no sábado, tinha 10% de chance de chuva. E não choveu. Viram? Então, a previsão aqui funcionou. Mas mesmo aqui com bem baixa previsão, choveu do mesmo jeito. Então, a gente tem que cuidar. Qual é o total aqui? Então, só para lembrar, ela falou uma palavra importantíssima. Previsão. Isso. Lembra, nós trabalhamos com cálculos, mas a previsão, ela não se encaixa bem na questão do calcular. Isso. Por quê? Porque como é previsão, como ela mostrou, a capacidade era tão pouca, 20%, e assim mesmo choveu. Choveu. Mas tinha uma possibilidade de chover. Tinha possibilidade. Então, quando se tem possibilidade, pode chover. Porque às vezes vem um vento forte do mar, eles ficam falando essas coisas lá, né? Mas a pergunta era o seguinte, qual a probabilidade de não chover? Por mais que você tenha uma quantidade alta de chuva, que não seja 100%, né? Você sabe que pode ter a possibilidade de não chover. E nesse caso, 70% era a possibilidade de chover. Ou a previsão de chover. Isso. Nesse caso, eu quero saber o contrário. Qual a probabilidade de não chover? E aí? Então, vamos colocar aqui mais uma dica? Agora? Agora não tem como, ficou dado, né? Com certeza vocês encontraram 30%. Ok? Anotaram? Tá aí na tela de vocês. Agora vamos para a terceira questão. Eu quero que vocês deem uma olhadinha na tela. Quanto é 25% de R$20? Olha, a professora Rosana falou bastante com vocês a relação a produtos, né? Tinha bola e também tinha o quê? Um baldinho e a bicicleta, né? Então agora não foi o objeto, mas sim a quantidade. No caso aí um valor de monetário, não é isso? Vamos lá, primeira ideia que eu vou dar para vocês. Se vocês olharem, nós temos trabalhado várias aulas com o desenho, com a imagem e colocamos, né? Colocamos aí em 4 partes de 25. Isso mesmo. E se você perceber, 25 é uma pequena parte, ou seja, 1/4, correto? Tudo bem? 1/4 do valor. Se nós ampliarmos aí uma dica para vocês, olha só, 25% corresponde a 1/4. Dividir 20 em 4 partes iguais, o que isso nos diz? 20 dividido por 4? Dá 5. Então nós chegamos ao quê? A R$5 seria o valor de 25%. Poderíamos ter feito outra pergunta. Poderíamos ter feito o quê? 75. Verdade. É o valor que, de certa forma... já está calculado. Já está calculado. Também poderíamos fazer. E aí teríamos que somar o quê? 5 mais 5 mais 5. Era uma outra ideia que também poderia acontecer. Isso. Então, se vocês perceberem, as perguntas elas podem ser feitas de várias formas. O que a gente tem que saber é que o total é sempre 100%. E que as partes em que a gente divide são sempre partes iguais. Quando a gente fala em porcentagem, porque porcentagem é uma fração. Isso. E fração é sempre dividida em partes iguais. Não é isso, professor? Isso mesmo. Uma coisa que a gente não pode esquecer. E é verdade que nós sempre mostramos o desenho, que é uma parte principal para que você desenvolva todas essas partes. Então você pode fazer em 10, como nós já fizemos, em 25, em 50, que é a metade, 75 e o próprio 100, que é todo. Que é tudo. Ok? Bom, gente, foi muito bacana essa aula com vocês. Tenho certeza que vocês aprenderam mais um pouquinho. Sobre a porcentagem, né? Agradecemos por ter acompanhado essa aula. Por estar sempre conosco aqui. Isso. E até a nossa próxima. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.